Autocuidado não é vaidade, autocuidado é necessário para homens, para mulheres. Então hoje a gente vai conversar sobre o autocuidado masculino. Eu que sempre incentivo aí a homens procurarem a estética, estarem bem com o seu corpo. Vou trocar uma ideia com uma especialista, uma referência nacional. Olha, o currículo dela, assim, chama atenção. Então, seja bem-vindo ao Med Talks. É o 4º episódio que a gente está fazendo. Meu nome é Thiago Caiene, sou criador aqui dessa ideia, desse palco para os médicos. Quero que vocês acompanhem o nosso episódio, mande suas perguntas e interaja. Vai ter algumas surpresas aí, perguntas assim, fora da caixa, que a gente diz. Então, a gente vai falar muito sobre medicina, marketing e algumas histórias de vida. E aí, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem, Thiago? Prazer te conhecer. Maravilha. E aí, me conta. Vamos lá. Esse termo aí que ele ficou meio, como é que se diz, desconfortáveis para com os homens, né? Eles não procuram. Eu me aprofundei, eu vi os teus 2 podcasts que tu me mandou. Muito legal a informação. Eu digo assim, tabus são feitos para serem quebrados. Isso aí. E me conta aí, te apresenta aí pro público. Ai, prazer estar aqui. Meu nome é Betânia, então, como o Thiago já falou, eu trabalho hoje em dia com aumento peniano, né? A gente fala assim para o pessoal entender. Mas, na verdade, o engrossamento e até também um pouquinho de aumento que não é para sempre, mas que é 100% seguro. E hoje em dia eu fico muito feliz por ter sido citada como referência, como pioneira, porque isso abre espaço para outras pessoas falarem sobre isso também, as pessoas conversarem sobre isso. Começa sempre num tabu, numa brincadeira, numa zoação, mas a gente sempre evolui, né? Desse tabu para alguma coisa séria e importante. Então eu fico muito feliz pelo convite por estar aqui. Maravilha. Vou pegar aqui a minha colinha, porque às vezes a gente pode esquecer. Então a nossa convidada é referência nacional, criadora do método Size Up, responsável por mais de 5.000 procedimentos, né? E especialista em procedimentos faciais e corporais, como eu já falei. Como é se sentir assim uma referência? Como é se apresentar nessa área que a gente diz que é 90%, 80% feminino e 10% masculino, né? Na verdade, assim, como eu te falei, eu fico muito feliz quando eu escuto isso, quando alguém me fala isso, porque como eu te falei, fica abrindo portas pra gente conversar sobre isso, né? Mas eu sempre quis fazer alguma coisa que não fosse tão comum, que pouca gente fizesse, porque eu já comecei um pouco mais tarde do que todo mundo a fazer, então eu formei há muito tempo, mas eu comecei na área estética depois. Então eu sentia que eu tava me sentindo um pouco pra trás, né? Então eu sempre busquei. Depois, assim. Que eu me formei, eu vou começar desde o início, então eu me formei há muito tempo já, né? Eu sou das antigas. Eu formei há 10 anos. E na época, há 10 anos atrás, a área estética que é hoje, não existia muitas coisas, né? Não existiam muitos procedimentos, não existiam. Começou a vir ali em 2016, porque liberou para dentistas, biomédicos e outras classes poderem fazer. Antigamente, os procedimentos estéticos eram liderados só por médicos, né? E aí começou outros profissionais começaram a fazer, e aí que eu pude entrar, né? Só que demorou um pouquinho mais para quem é fisioterapeuta. Primeiro, depois dos médicos vieram os dentistas, depois os biomédicos, e assim foi, né? Liberando aos pouquinhos, né? Cada classe tinha que lutar pelo seu direito de poder atuar na parte estética injetável, né? Vamos falar assim. Mas em 2010, 2009, ali que eu entrei na faculdade, o único curso que tinha uma pós-graduação em dermatofuncional, não era nem estética, era dermatofuncional, era fisioterapia. Ou tu era médico, dermatologista, ou tu era fisioterapeuta dermatofuncional. Então nós somos a fisioterapia foi o primeiro curso que teve esse contato com a estética, né, que no caso era até chamado de dermatofuncional, porque não é só estética, a gente consegue tratar coisas funcionais, né, lesões, enfim. Então eu comecei daí, só que até liberar para fazer injetáveis demorou um pouquinho, e quando já tinha muitas pessoas fazendo, já tem muita gente fazendo, e tem mesmo, né, que bom, tem muitos bons profissionais fazendo. Então quando eu iniciei, eu me sentia um pouco assim, ai meu Deus, eu tô começando agora, já tem tanta gente boa aí, tanta gente boa fazendo procedimentos, e eu tô aqui começando, a gente tem aquele sentimento, né, de se comparar. Então eu sempre busquei por um procedimento assim, diferente, e que eu pudesse ser realmente uma referência. E hoje, quando eu escuto isso, eu fico muito feliz, porque que bom que eu consegui, e que bom, e essa parte boa de ser referência em algo, é que abre
espaço para fala, né? Então, Sim. eu sei que é uma coisa um pouco tabu ainda, mas abre muito espaço para os homens falarem e aí procurarem e conversarem sobre isso, sobre o cuidado, como tu citou, sabe? Acho muito legal. Só até dividir contigo, eu já tenho 40 anos, né? Eu também me formei há 10 anos atrás. Então a gente diz assim, será que a gente tá para trás? O que aconteceu? A gente se compara muito, né? Acho que é no momento certo, né? Então, com certeza. hoje eu sou bem realizado na área de marketing e nessa área da medicina que é de vocês eu fico encantado, porque realmente é muito mais que estética, né? Então, eu já fiz uma cirurgia plástica, comentei ali nos bastidores contigo. Então, é muito mais. Muda corte de cabelo, muda autoestima. A busca, assim, de uma relação íntima. Tu se sente mais seguro. Uma relação com o mundo. Tem gente que diz que até que eu mudei a minha voz. Depois que então, tem todas as questões. Olha só então, que legal, imagina quantas histórias tu tem aqui. Eu vou falar pra vocês, imagina quanto... Ela podia escrever um livro já, né? Podia. Então, já é uma dica aí pra posicionamento. Mas aonde que acendeu, assim, essa chama para essa área específica? Porque o caminho muito mais natural é atender mulheres, né? Hoje é o caminho muito natural. Para atender homens, sim. Foi o seguinte, como eu te falei, tinha uma vontade de fazer achar um nicho para eu colocar o meu trabalho que não tivesse muito. E no Rio Grande do Sul, realmente não tinha muita gente fazendo isso. Mas como eu estudei em São Paulo, enfim, morei lá um tempo, eu via que já estava começando ainda, né? Então, na época, já estavam começando, já tinha clínicas estéticas só para homens. Isso tu diz em que E 2021, ali. É muito recente. Sim, não, é bem recente. Claro, esses procedimentos já existem há mais tempo, mas eu digo assim, que quando eu formei, eu já me formei há muito mais tempo, mas quando eu entrei realmente para a parte de trabalhar com injetáveis, que é né, depois a gente vai falar, eu já via que já tinha esse nicho e que tinham poucas pessoas que faziam. Porque quem faz mais, assim, até médicos, não é tanto só, não é mulher e homem, não é normal, mas na parte de biomedicina, na odonto, é muita mulher, né? E eu vejo que as mulheres, assim, se sentem desconfortáveis em trabalhar com isso, com homens, né? E eu vi que tinha, então, pouca gente ali que tu pudesse procurar para te atender. E aí eu disse, bom, eu não me importo nem um pouco, eu gosto, eu adoro fazer procedimentos com resultado, principalmente os imediatos, assim, então eu gostava muito. Então foi aí que eu achei assim, isso daqui eu posso fazer, eu consigo fazer, eu já faço, né, preenchimentos, faciais, corporais, por que não, né? E aí eu vi que realmente não tinha gente por aqui que fazia e me tornou um nicho, assim, e foi incrível de um ano pra cá até, porque até de um ano atrás eu tinha muita vergonha também, eu tinha um pouco não é vergonha do meu assunto e de trabalhar, era de expor nas redes sociais, sabe? Na exposição, bem no que tu falou no marketing, eu tinha um pouco de dificuldade com essa coisa de falar e de me comunicar, eu não era de postar muito, sabe? Então, de um tempo pra cá, 1 ano e meio, porque eu comecei a postar, que eu comecei a falar, eu virei, tipo, bom, já sabe, né? Eu fui em vários podcasts, todo mundo quer conversar comigo, todo mundo que fica sabendo, ele tem uma pergunta pra fazer, tem uma curiosidade. E aqui eu separei várias, assim, até de alguns seguidores meus na minha rede pessoal, exatamente nisso. A gente diz assim, o MedTalks, ele é um canal de educação, porque antes a gente vender, eu digo assim, a gente pode transferir uma informação para a pessoa, quebrar tabus, elevar, né, o nível de consciência e ela chegar na clínica já entendendo o processo, né? Exatamente. O procedimento. Melhor ainda se for assim, né? Esse é o melhor tipo de cliente que a gente diz. Porque ele entende o processo, ele vai entende com as perguntas certas. Os limites ou o cuidado pós-operatório. E ele traz também um amigo, um paciente já sabendo do que é a entrega. Né? Exatamente. Já sabendo. Bem legal esse teu feedback aí. Então o desafio pessoal seria tu ter esse receio de como falar, de como abordar. Isso, no início foi, porque mas na verdade não era sobre o meu trabalho, não era sobre, eu tenho vergonha de falar sobre isso, eu tenho vergonha de atender, nunca tive nenhuma, eu sou super tranquila quanto a isso, mas era uma coisa ali de rede social mesmo, quando eu comecei a trabalhar lá em 2011, a gente não usava, não existia tantas redes sociais, então era uma coisa que
era tudo no boca a boca, né? Então Sim. era uma coisa mais assim, a gente não usava muito aquilo ali pra crescer no nosso negócio, no nosso trabalho. Então, eu tava eu sempre fiz isso. Então, quando mudou pra esse boom de redes sociais, aquilo ali, eu ficava um pouco acanhada. Ai, será que eu não sei falar bem? Será que eu não sei postar? Sim. Como é que eu vou falar disso? E de um Aquela ano e meio, síndrome 2 da anos... impostora, né? Isso, Se eu falar desse exatamente. jeito, vão pensar que eu tô Exato. puxando pra um lado. Puxa, a gente né? tem umas coisas, né? E ali, então, as redes sociais ajudam muito a gente. Se não fosse isso, não teria nem trabalho hoje em dia. Agora, isso foi o que me puxou pro lado, assim, que hoje em dia eu posso dizer que eu trabalho basicamente só com isso, né? Minha agenda já é mais isso do que qualquer... Claro, tendo tudo, né? Tenho outros pacientes de todos, mas, assim, o que me tornou uma referência, o que me fez ficar conhecida, o que o pessoal me procura mais é sobre o preenchimento íntimo masculino mesmo. Preenchimento íntimo. Vou até falar preenchimento íntimo masculino. São 3 mas palavras que são... a gente fala aumento peniano que fica mais fácil, fica mais peniano. legal. Tá, perfeito. Pode falar. Mas é muito legal esse teu bastidor, porque a gente fica com um lance só de... Por exemplo, eu trabalho com médicos, cirurgiões plásticos. Ontem mesmo eu estava conversando com um doutor também dessa área, né? E ele também tem dificuldade de falar alguns termos da abordagem para ela não ser desconfortável com quem está vindo ao consultório, com quem já tem uma estima mais baixa, Sim. ou tem um receio do detalhe do procedimento, né? Então, sensível, né? Vocês preparam um terreno antes para, enfim, depois chegar e ser tranquilo, porque é um assunto um pouco sensível ainda para algumas pessoas. E a gente também tem que cuidar um pouco do que a gente fala, porque a gente às vezes vai usar algum termo escrito, por exemplo, para postar, ou vai falar ali, o Instagram cai, TikTok cai. Então, é assim, a gente tem que ser com cuidado, mas tem que ser dito, tem que ser falado e tem que ser bem falado. Então, eu acho que o podcast ajuda muito a gente com isso. Sim, dá uma profundidade, né? Num assunto que às vezes as pessoas não podem ficar falando toda hora, não querem, então ele ajuda bastante. Maravilha. E quando esses pacientes do aumento peniano chegam no consultório, geralmente que idade que eles têm? Qual é o perfil, assim, a gente diz no marketing a gente diz persona, né? Legal. Mas qual é o perfil, assim, que eles chegam? Dos que chegam pra lá, pra mim? A maioria, assim. A gente achava que ia ser um perfil e acabou sendo outro, né? Quando a gente começou eu falo, pessoal, eu e o pessoal da clínica, a gente mirou num público jovem, mas hoje em dia o que mais eu atendo é dos 35 a 55 anos. Então, a gente achou que ia ser uma coisa mais, porque as pessoas mais jovens já sabem o que é ácido hialurônico, já sabem o que é preenchimento, já sabem o que é harmonização, né? Então, a gente achou que esse público ia vir mais, e hoje a gente vê que não. Esse é o perfil de pessoa, mas, e falando sobre homem, o perfil do homem que procura é um homem bem seguro, até seguro na parte de não achar que isso é uma besteira. Tipo assim, eu tô fazendo uma coisa boa pra mim, isso não é uma besteira, eu tô cuidando de mim. Então, muitos homens, principalmente no Rio Grande do Sul, eu vejo que eles acham que cuidar de si é uma coisa, feminina, coisa de mulher, aquele machismo, sabe, meio estruturado. E não é, né? Tu sabe que não é, a gente sabe que não é. Hoje em dia, graças a Deus, né, todos os homens se cuidam tanto quanto as mulheres, né? Mas a gente via que o perfil dos homens antigamente também, quando não era tão falado, era que procedimento estético é coisa de mulher, né? Era coisa, eu não preciso disso. E, então, o perfil de homem que chega lá já é um perfil bem estabelecido, assim, não, eu tenho isso, eu quero mudar isso, se eu posso fazer, por que não? E isso é muito bom, né? Muito bom, porque vocês não sabem, eu acho, tanto que vocês podem alcançar com uma autoestima melhor, ou se achando mais bonito, ou falando do aumento peniano, às vezes é uma dor para o paciente. Vocês podem chegar muito mais longe, né? E curar daqui a pouco alguma coisa que estava ali te incomodando, que, né? Hoje em dia tem opções. Então, esse é o perfil da pessoa que chega lá. E ainda assim tem muitos curiosos, tá? Que às vezes só querem saber, gostariam de fazer, mas não tem coragem ainda, acha que, não, mas tem muito curioso, todo mundo fica bem curioso com o assunto. Fica. Eu imagino, assim, as situações, né? Sim, é bem legal. Porque a gente falando assim, puxando um pouco para o marketing, a gente diz que essa persona dos 35 a 55, não sei se é o caso, mas muitos homens que às vezes não têm um relacionamento, não são casados, então estão com uma vida sexual ativa,
normalmente já são formados, já tem uma carreira profissional, então tem um ticket bom, assim, para ser trabalhado. E consomem muito pela internet, tanto produtos físicos, né, um celular, uma TV, mas conteúdo. Esse perfil do homem, ele consome muito conteúdo, ele se aprofunda muito, então daqui a pouco esse podcast vai chegar até um homem, um corte, ele vai dizer, foi aquilo que eu pesquisei no Google, foi aquilo que eu vi no site, um amigo comentou. Apareceu um vídeo pra mim. Sim, então a gente vê que eu gosto de trabalhar muito esse público, assim, acho bem... É ótimo, assim... Também tem um porquê, né? A gente não pode fazer esse preenchimento menores de 21 anos, porque até lá o pênis ainda está em crescimento, ele pode estar em crescimento. Então a gente também já sabia que esse bem jovem não ia querer, não ia poder, na verdade, né? Então o nosso público, na verdade, está entre os 35, 40 até 55, 60 anos. Né? E tu sabe que a maior parte dos meus pacientes são casados. Casados? A maior parte são casados. Eu imaginei que fossem solteiros. Olha aí, me surpreendeu. Só. Então, é o que a gente imaginou também, o que eu imaginei também quando comecei a trabalhar, e a maior parte são casados, com filhos, enfim, a gente tem família. Viu só como muda, né? Viu? Muda bastante. E esses pacientes vêm através do canal do Instagram, vêm de anúncio, vêm muito de indicação. O que seria? Não, vem bastante no Instagram, vem bastante... tem anúncio também, a gente faz. Instagram, TikTok e... Agora, a indicação é bem difícil. Os homens não falam. Não falam? Eles não falam. Tem uns que falam e eu fico assim, amando eles, porque é difícil um homem falar. Eles acham... O que eu vejo, tá? Que pro homem é algo difícil se expor. E eu vejo, assim, várias questões, não só num procedimento estético. São várias questões de se abrir, de falar, principalmente se é algo como um preenchimento íntimo ali, que tá relacionado a já uma características psicológicas, enfim... estruturais e sociais ali, que o órgão do homem representa ele, enfim. Então, eles têm uma dificuldade de falar, então eles quase nunca vão indicar, ou vão falar que fizeram, e não tem problema nenhum falar, né? Mas eles não gostam. Acho engraçado. Então, indicação é uma coisa que meus pacientes falam, olha, se depender de mim, tem uns que falam, se depender de mim, né? É difícil, né? Mas aí a gente vai tendo essas outras coisas, as outras trocas, os podcasts, as informações que a gente coloca. E mesmo assim, mesmo sem indicar, eles chegaram ali para algum local, né? Então, para você ver que mesmo sem indicação, a gente tem pacientes. Porque para alguns pacientes é uma dor, é um problema que eles carregam, é algo que está incomodando eles. E pelo jeito tem bastante gente incomodada ou por alguma questão social mesmo, ou por alguém falou, e a mãe falou quando era pequena, um amigo, porque teve um paciente que falou, como é que do meu irmão, do meu pai, todo mundo é assim, só o meu veio diferente, sabe? Então tem coisinhas ali já neles de anos, sabe? Já tá enraizado, né? Ali são crianças, isso. E eles vão ali pra resolver algo que já tá ali. Mas é difícil alguém me indicar, vou te falar. Eles não gostam de falar. Não gosto de falar. Até vou fazer uma correlação, Betânia, atendo cirurgiões plásticos, né? Sim. E eu vejo a relação, não sei se é igual, a gente pode fazer uma analogia, da mulher que às vezes tem ausência de seio, ou bunda, né? E tem aquela restrição, ou é mais gordinha. Já ouvi, né? Eu converso muito com os médicos, da questão, assim, até na hora de fazer um ato sexual, não fazer de luz acesa, se cobrir, ter vergonha, né? Acho que muitos homens também devem ter essa questão, assim, do o que vai pensar, será que eu não vou dar prazer? Exato. Será que ela não vai... Acho que eles comentam isso contigo? Eles comentam, é bem interessante isso, porque no momento ali que eu tô atendendo eles comentam algumas coisas assim, às vezes eu nem pergunto nada sobre isso, tá? É uma coisa assim que eu tento deixar o paciente o mais tranquilo possível, então eu não vou sair perguntando. Eu não vou sair assim, perguntando pra eles, como é que é. Se eles quiserem falar, a gente conversa sobre isso. Então, muitas vezes eu tô ali fazendo
e conversando sobre outra coisa, tipo, tentando mudar totalmente a atenção, porque é um momento que eu sei que é totalmente normal eles chegarem nervosos ou ansiosos ou alguma coisa do tipo ali, ou com vergonha, né, pra fazer uma avaliação, uma consulta. Então, na hora do procedimento, eles sempre me contam, começa uma história, porque eu tinha uma mulher que falou tal coisa, ou porque a minha mulher nunca elogiou, nunca falou nada, né, não reclamou, mas também nunca falou nada. Nunca nenhuma mulher falou que o meu era grande ou que era bom o suficiente. Então, eu não fico perguntando, porque eu acho que daqui a pouco eu vou causar mais alguma coisa nele, então eu vou. Mas eles relatam sozinhos, assim, enquanto eu tô falando, tô fazendo ali, eles vão me contando. E é muito legal depois ver o feedback positivo, porque isso. Esse mesmo que falou que a mulher nunca tinha elogiado ele, depois chegou e falou: nossa, a primeira vez que a mulher notou ele, então foi muito legal, tipo, eu fiz e eu fiquei escondendo tem vários que escondem da esposa, né, eu fiquei escondendo, e aí um dia, depois passou um tempo, ela viu e ela disse, ela reparou, falou que tava bom. Tá diferente, alguma coisa ali. Tá diferente, tá maior. Ué? Exato, e nunca tinha recebido um elogio, e aquilo ali pra ele era importante, e aí ele recebeu, ele me agradeceu muito, mandou mensagem, um dos feedbacks mais legais que eu já recebi, e eu fiquei muito feliz. Teve outro que falou que salvei o casamento. Tem bastante coisa assim Olha, deles, dá pra escrever um livro, hein? Dá pra escrever um rabisco do livro. E às vezes eu sinto que eles também têm um pouco de dificuldade, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, como eu tava te falando antes aqui, quando a gente tava conversando, no Rio Grande do Sul é algo que às vezes os homens são um pouco mais... tem uma dificuldade maior, na verdade, de expor as suas dores. Eu vejo isso, sabe? Sim, você pode sentir frágeis, assim. De sentir frágeis. Ou o que vai pensar de mim, eu não sou tão homem assim. Tem uns que dependem muito também de uma afirmativa feminina para se sentir bem. E quando eles não recebem isso, eles acabam, né, se sentindo frustrados. Então, né, poderia melhorar. Mas tem uma dificuldade de fala ali grande. E aí o meu trabalho é muito... Eu sou muito feliz com o meu trabalho porque eu consigo entregar um resultado bom na hora, né? Então, claro, melhora com o tempo. No comecinho ali, tem uns detalhes ali que a gente conversar, mas a gente consegue ver o resultado na hora, né? E aí eu fico muito feliz, muito satisfeita, mais do que eles, às vezes, sabe? Eu fico mais feliz do que eles com o resultado, porque eu digo, que legal que eu tô fazendo algo que tá dando um resultado agora, que a pessoa já sai feliz, sabe? E a gente já mostra aquela fotinho de antes e depois, e a pessoa já ai, meu Deus, mudou muito. Muito bom. Que legal isso aí. Eu imagino até outras situações, tu falou da esposa, assim, mas eu gosto de jogar futebol, então a gente tem, às vezes, aquele momento do vestiário, né? A gente vai tomar banho ali. Sim. E eu já notei, assim, situações que pessoas ficam desconfortáveis. Não, vou tomar banho em casa, ou, tá no vestiário, acho que normalmente uma coisa assim, muito prática, toma banho e vai embora. Isso. E tem caras que não tomam banho ali. Sim. Pode ser que alguma situação que o cara tenha essa... Exatamente. Não sei se já escutou disso. Já escutei, eu escuto muito. Vestiário, tempo da escola, na época a pessoa tá ali fazendo um esporte, né, e vai pra escola e fica naquela função. Já de ver no banheiro mesmo, sabe? Quando o homem vai no banheiro e consegue ver e diz, eu tava falando, os homens fazem bastante comparação, né? Até da internet, né? Então, eu não tem nada a ver com o que a gente vê por aí, e aí eles fazem muito essa comparação, mas existem vários tipos, né? Então, nenhum é igual ao outro. Então, eu nem gosto muito desse tipo de comparação, mas eles fazem e se sentem um pouco não, acho que se sentem bastante constrangidos e tentam fazer essas questões que a gente falou, vou tomar banho em casa, mas normalmente isso já vem desde a infância. Eles contam assim que é desde ali da fase da adolescência, que tu vê que não vai, já cresceu o que tinha que crescer, não vai mudar mais nada, eles já ficam com aquela dor, sabe? Não e vai... o bom do procedimento é que a gente muda tanto, né, no estado flácido que a gente fala, quanto ereto, né? Então, esses problemas com vestiário acabaram. Aí, viu? São situações que tu vive, né? Tu vai se expor, né, de alguma forma. Então, é uma maneira de tu sair desse platô, né, dessa prisão, né? Tem muita gente fica nessa prisão. Como eu falei, as mulheres, como eu convivo muito, mulheres que nunca conseguiram comprar lingerie ou biquíni e vivem isso aí durante anos. Fica na cabeça. E eu faço muita comparação também. Exatamente. Com silicone. E eu digo assim, procedimento estético, ele não é caro. Caro é tu viver numa prisão a vida toda. Isso é muito caro.
Exatamente. Então, Eu lembro quando... Eu sempre faço essa comparação que tu fez de cirurgia, porque eu sou mulher, né? Então, o que eu posso comparar? Eu não tenho nada pra comparar com o que eu faço no meu trabalho, que é aumento peniano, então eu não posso falar de mim, né? Mas eu sempre falo que o meu sonho era colocar silicone quando eu tinha 20 e poucos anos, e eu, assim, eu reparava em mim, eu me sentia mal na praia, aquelas coisas. Todas as mesmas coisas que eu me sentia mal, os homens também. Só que eles falam assim, não tem nem comparação que a gente sente. Essa dor de quem tem, assim, que se sente mal com isso, não tem nem comparação com qualquer coisa de mulher. Porque mulher, vocês parecem que já saem na frente. A gente tem que a gente só tem isso, sabe? Então eles falam que a gente só tem isso, a gente precisa ser grande, a gente precisa ser o melhor, então eles têm isso na cabeça, por mais que eu explique, digo, não é bem assim, calma, né, não é, mas eles ficam com isso na cabeça e até o dia que eles fizerem, eles vão ver que tem solução ali, que o problema deles aquilo ali não se torna nada, o valor não se torna nada, porque vai resolver muitas questões deles. E eu acho muito legal isso, de tu falar isso, porque, nossa, a grande maioria dos homens, eles falam o seguinte: mas o meu membro em estado ereto não me incomoda nada, o tamanho tá ótimo, mas quando ele tá em estado flácido, ele diminui muito. E isso é um tipo de pênis, tem 2 tipos, assim, que a gente classifica em tamanho, que é o grower e o shower. E esse pênis tipo grower é quando ele retrai muito sem ereção e aumenta até 3 vezes o tamanho em ereção. E às vezes a pessoa tem esse tipo de pênis e tem o outro shower, que é quando o pênis ele já tem um tamanho ok e ele não muda muito pro estado ereto, ele só realmente enrijece e fica um pouquinho maior, mas até 33%, se eu não me engano. Então, esse é um outro tipo. Então, às vezes, tu vê uma pessoa num vestiário, um local assim, que tu não sabe se ele tem um igual ao teu, da mesma forma, sabe? Se ele se expande igual ao teu. E aí as pessoas ficam se comparando, o que é errado, porque tem alguns que vão ser diferente dos outros. Desenvolve, né? A anatomia dele é diferente. Exato. No caso, a evolução ali da ereção. Então, eles têm modos diferentes. Então, não dá pra se comparar, sabe? Não dá pra se comparar, porque cada um é diferente do outro, gente. Exatamente. Até eu fiz a minha pesquisa, né? A gente diz assim, a gente vai pra pesquisar antes pra conversar. O Brasil, ele tá entre os 20 países com maiores tamanhos. Uma média, né? Média, né? Uma média aceitável, boa, né? São quase 200 países, então tá entre os 20. Mas a gente diz, na comparação com países africanos, né? Que eu vi que tem uma diferença, é cultural. A gente tem uma média aceitável. A média do Brasil, mais ou menos, quanto seria? A média do Brasil, se eu não me engano, tá entre 12 e 14, né? Mas isso em ereção. Em ereção. Essas médias sempre, quando vocês verem um número assim, são normalmente sempre em ereção. E sem ereção, em estado flácido, que eu falo, ele tá entre 5 e 8, se eu não me engano. Então, quando é mais do que essa média, a gente chama de macro pênis, e quando é menor, a gente pode ser chamado de micropênis, mas eu não gosto de falar assim, porque pra mim micropênis é aquele um outro tipo de pênis que é quase, não dá pra entrar, porque 4 centímetros sem ereção, pra mim não é considerado micropênis, mas nas médias, na literatura tá. Então não dá pra considerar um micro, sabe? Então o Brasil tá na média, mas o Brasil também, ele gosta muito ele é muito vaidoso, né? Então, sempre que puder melhorar, eles vão querer melhorar, né? País tropical, né? A gente Exatamente. Tá se expondo. Vou puxar um assunto aqui que é da minha alçada, na questão do marketing, assim. Qual é a tua maneira de abordar essas intimidades desses pacientes, assim? Como é que é a tua forma de conteúdo? Tu gosta de fazer conteúdos mais técnicos, tu gosta de contar histórias, né? Até trouxe uma leitura aqui pra gente conversar mais além. Legal. Contar histórias, tu gosta de buscar de alguma forma fazer uma coisa didática? Gosto. Que às vezes as pessoas... O que dá mais certo pra mim sempre foram os criativos diferentes, assim, sem ser aquela coisa padrão falando ali, né, tipo explicando técnica, porque o paciente às vezes não entende técnica, ele não quer saber de técnica, né, ele quer saber aquelas coisas das perguntas que tu disse que vai me fazer, ele quer saber aquilo ali.
Ele não quer saber qual ácido hialurônico ou qual... não quer. Então, o que sempre deu certo pra mim são criativos diferentes, mostrando figuras, comparação, mostrando o tanto que ele poderia ganhar em uma métrica, ou fazendo o procedimento numa... Eu fiz muito vídeo de procedimento numa banana ali pra mostrar assim, ó, é assim que faz. Eu peguei ali o take. É assim que faz, não precisa achar que vocês vão sofrer, né? Então eu gosto desse tipo de conteúdo criativo. E outra coisa que dá certo lá pra gente também é perguntas, né? Como eu não posso ficar postando, né? A gente não pode postar fotos de antes e depois, né? Por mais que a gente não possa postar, a gente tem que achar uma forma de divulgar. Então, eu sempre abro caixinha de pergunta e tento responder as dúvidas, né? E, claro, as fotos aí, para quem quiser ver, pode ir ver na consulta, ou eu posso encaminhar algumas para um link de um outro aplicativo no Telegram ali, que ele consegue ver. Que ele eu tenho um grupo no Telegram com várias fotos, não são todas, né? Mas alguns que os pacientes têm que autorizar o uso da imagem. Então, algumas eu posso mandar. Então, ali ele já vai começar a ver alguns resultados. Vou anotar essa dica, hein? Essa dica é boa do Telegram ali. Sim, o Telegram é uma forma que tu pode colocar, o grupo é secreto. Então, se você entra lá, ninguém vai saber que tu tá lá, ninguém vê ninguém lá dentro, tá? É um grupo que só eu falo, e aí eu posto, eu falo, e aí eles podem acompanhar os resultados. Porque é difícil tu tá falando de algo sem saber do que eu tô falando aqui, né? Eu quero ver, né? Como eu não posso postar, eu mando o link do Telegram, eles acompanham por ali. Pô, maravilha. E esse equilíbrio da vida profissional, a gente diz, com a pessoal. Tu tem um perfil só, né? Eu tenho um perfil só. Maravilha. É o que eu indico sempre, né? Porque a gente diz assim, as pessoas compram de pessoas, elas querem sentir os valores que tu tem, a tua visão, a técnica, o que tu acredita, qual é o tipo de perfil de cliente que tu atende. E tu ter 2 perfis, a gente dá muito trabalho. Muito. Não consegue administrar, né? Até eu vou fazer uma consultoria com corretores de imóveis. Geralmente eles têm 2 perfis, né? Corretor e... Eu sempre digo, unifica. Porque se tu é mãe, tu vai fazer imóveis para a família, conexão, né? Criar conexão, tu vai contar histórias, tu vai dizer onde tu mora, o que é importante no imóvel. E na medicina, a gente diz assim, normalmente o médico que também se cuida, que também eleva, né, a sua autoestima, ele vende mais fácil. Com certeza. Porque ele vive aquilo ali. Como é que é pra ti se conciliar, assim, ter noiva, né? O teu futuro esposo, desses assuntos, ele participa? Sim. Nossa, ele é um amor. Todo podcast eu acabo falando dele, porque... Vou até virar aqui, pra gravar bem. Todo mundo me pergunta, a maioria mulher, né? Pergunta, como é que é? As mulheres são muito curiosas, por mais que seja um assunto masculino, as mulheres são muito curiosas, né? Esse final de semana eu conheci uma menina, uma amiga, um casal, e ela já tinha várias perguntas prontas, assim, já veio com várias perguntas, e eu achei, nossa, que legal, né? Porque mulher tem curiosidade de saber. E as mulheres falam. Diferente dos homens que são assim, não falam, não divulgam, não vão me indicar, porque tem aquela coisa, né, de não falar sobre isso. As mulheres falam. E elas falam sobre o tamanho, elas falam sobre tudo, né? Elas comentam com elas são... E aí, o pessoal pergunta muito pra mim é se o meu noivo não tem ciúme, ou se ele não se incomoda, ou nem nada. E... o Fernando foi a pessoa que mais me incentivou a fazer isso, porque eu falei pra ele, na verdade, eu trouxe o assunto, e eu lembro que, nossa, foi uma época bem difícil da nossa vida, assim, que a gente não morava junto nem nada, a gente tinha passado, eu não lembro o que tinha acontecido alguma coisa, tava num processo difícil ali. Quando eu falei pra ele, e aí eu falei o quanto que isso ia gerar até de rendimento profissional mesmo, e como eu ia me diferenciar, porque não tinha ninguém que eu conhecesse em Porto Alegre fazendo, ele falou, nossa, toca a ficha. Ele falou bem assim, se tu vai ser feliz nisso aí, tu vai gosta, não tem problema pra ti fazer, vai lá, segue em frente. Te ajudo com o que tu precisar, se tu quiser que eu, né, responda as pessoas, porque tem aquela coisa de, homem vai falar contigo, então, se quiser eu te ajudo. Ele me emprestou o cartão dele pra eu comprar o primeiro curso, que esses cursos são super caros, sabe? Eu comprei no cartão dele, eu lembro que foi, assim, um curso horrível, inclusive, eu falo isso pra todo mundo, tem cursos aí que, gente, hoje em dia, eu jamais faria aquilo de novo, mas, né, foi o que eu tinha na época ali pra começar, que eu encontrei mais acessível ali. Então, ele me incentivou demais e eu agradeço muito. Se não fosse ele, talvez eu nem estivesse nos podcasts que eu tô hoje. Ele é super tranquilo.
Ele é super tranquilo com isso, não tem nenhum problema. Ele pergunta ainda, e aí, como é que ficou, sabe? Que show. Porque a gente não trabalha com estética, eu trabalho em estética corporal, que eu trabalho com tudo, né? Então, não tem problema pra ele nenhum. E ali no Instagram, a pergunta que sempre aparece é essa. Ai, já apareceu o tipo de pergunta assim, a doutora é solteira? Se ela for solteira, eu não quero fazer. Tipo umas coisas assim, mesmo? você acredita? Tem medo de me encontrar na balada, eu acho. O Fernando ajuda tu fechar o negócio. Exatamente, Olha aí. Tá vendo só? Que viagem. Ai. Legal. E eu nem precisei atender ele, viu? Olha aí. Então tu tem a tua marca pessoal também dividindo o teu dia a dia como pessoa. Eu vi tu treina ali, tuas viagens. Tu acha importante essa mescla do teu perfil? Eu acho. Porque hoje em dia tu pode abrir um Instagram e, claro, não falando de preenchimento íntimo, mas tu pode abrir um Instagram e ver várias doutoras. Vai ter um catálogo de de doutores, enfim, pra te atender. Pode ser? Claro. Deixei. Uhum. Um catálogo de doutores ali pra te escolher. Tu pode escolher a pessoa que tá mais próxima a ti, tu pode escolher uma indicação, tu pode escolher a mais bonita ou mais bonito. Então, eu acho que quando tu vai escolher um profissional, tu tem que passar alguma coisa a mais, ter uma segurança, né, pra aquilo ali. Então, eu acho importante que as pessoas me conheçam e queiram se conectar comigo, talvez por mim, né, pelo jeito que eu falo, ou pelo jeito que eu explico, ou por passar realmente a segurança, que é a coisa que eu acho mais importante na hora de escolher um profissional, sabe? E eu acho legal também, né, acho que a pessoa tem que ver ali teu dia a dia, tem que ver ali teu casamento, teu filho, teu gato, né, as coisas que tu faz na tua vida. Acho legal porque eu gosto de ver também dos outros, né? Sim, a rede social é pra isso, né, inicialmente. Né? Sabe os 2 gatilhos mais fortes no marketing que existem? Não sei. Os 2 gatilhos. Identificação, que é isso que a gente conversou, a pessoa olhar o teu perfil, ela se conectar contigo, com a Betânia. E pertencimento. Quando tu vende algo ou tu promove algo, que a pessoa ela quer pertencer àquilo ali. Então, a gente fala dos médicos. Quando alguns médicos falam, eu não coloco muito prótese grande por causa disso. Ele já se posiciona que ele é um perfil assim. Quando ele posta alguma leitura que ele fez, que ele aprendeu, que ele faz uma correlação com o comportamento humano, a pessoa já olha assim, que legal, o médico ele quer entender sobre o paciente, ele tem um lifestyle legal de treinar, alimentação boa, e tem valores que são de acordo comigo, né? E eu sempre reforço assim, tu não vai agradar todas as pessoas do teu perfil, não vai agradar assim, política, religião, não vai agradar todas. Mas com identificação e pertencimento, tu cria a tua comunidade. Então, tu vai criando teu seguidor, teu embaixador, que são essas histórias que tu tá trazendo pra gente, né? Total. São pessoas que... E principalmente mulher, né? Mulher se identifica muito. Vou fazer aqui um ping-pong rápido aqui contigo. Qual é o teu principal diferencial para te conquistar a paciente? Tu sente assim, isso eu escuto direto deles. Eles saem do meu consultório, fazem feedback, ou eu fecho mais consultas por causa disso, uma coisa que tu... Segurança, com certeza. A pessoa que vem até mim e escolhe ficar comigo, né, porque pode fazer avaliação e ir embora, então a pessoa que escolhe, tanto o homem quanto a mulher, fala, não, eu fiquei contigo porque eu sei que qualquer coisa, eu sei que eu posso voltar aqui, tu vai me atender, se eu não gostar, enfim, né, eu posso voltar aqui, eu posso contar contigo, e eu passo muito isso, tipo assim, eu sempre passo pro paciente a forma que a gente vai conseguir aquilo ali, as variáveis, porque às vezes depende de muita coisa, os resultados, né, depende de processos deles também, e se tudo der errado, isso, então eles ficam muito seguros em fazer os procedimentos, principalmente o preenchimento íntimo masculino, o preenchimento peniano, nunca aconteceu, tá, graças a Deus, mas qualquer coisa que ele tiver incomodado, ele sempre pode voltar, que eu vou estar sempre ali para atender, vou dar toda aquela segurança, sei cuidar dos futuros, talvez, desconfortos que eles tenham e intercorrências podem acontecer. Então, eu acho que segurança é a palavra que faz a pessoa voltar, sabe? Voltar e ficar, né? Voltar e ficar, Maravilha. E sobre alguma coisa assim que tu carrega... Eu peguei um livro agora, um livro, um filme, uma série que te inspirou até sobre o cuidado do paciente, a gente diz assim, né? Porque vender, todo mundo pode vender, né? Mas carregar esse cliente, possivelmente ele faz o procedimento e volta contigo. O que
que tu te apegou, assim, alguma coisa da situação de vida que tu aprendeu sobre essa relação profissional que vira admiração, né? Que vira admiração. Eu gosto muito de um filme que eu não sei o nome em português agora, tá? Mas ele chama I Feel Pretty, que... Deixa eu lembrar o nome em português, mas ele tem nos streamings aí, que é sobre uma... Que é tipo O Amor é Cego, sabe? Sim. Sabe o filme Amor é Cego? Ele é tipo uma releitura, só que mais voltada ao de agora. Só que ao invés de... Lá era um moço, um menino lá, que via a mulher bonita, né? Sim. Ele, no Amor é Cego é isso, né? Ele via uma mulher que não era tão bonita, ele via ela como maravilhosa. E nesse filme, a pessoa, ela se vê maravilhosa. Então, eu gosto muito desse filme. Ela tem aquela atriz, a Amy Schumer, que ela é maravilhosa também, é uma comédia, é bem legal, e ela se vê maravilhosa, só que ela não é tão maravilhosa assim como ela se vê, não é igual a ela se vê, ela é maravilhosa de qualquer forma, mas ela não se vê. Então ela se vê maravilhosa, e aquilo ali, o que ela acontece na vida dela, por ela se ver daquela forma, é muito legal, porque depois vai ter um momento que ela não vai se ver daquela forma, e aí tu vai ver que ela vai ficando depressiva, cabisbaixa, e ela é tão legal e alegre e feliz. Só que ela é a mesma pessoa, né? Ela só se viu de formas diferentes. E eu sempre falo que, às vezes, essas mudanças de comportamentos que a gente tem, dores, às vezes até nem é uma coisa tão estética, uma coisa que daqui a pouco tu pode mudar uma chavinha aí dentro e aí tu começar a ser dessa forma, né? E esse filme é muito legal, assistam esse filme, porque é muito incrível. E eu falo pra todo mundo, né? E vou falar pra ti também, eu não tinha essa cara, esse corpo que eu tenho agora, tá? Eu não tinha, eu era bem feio. E aí mas eu nunca me vi assim. Eu sempre me achei linda, maravilhosa, e tipo, mas hoje em dia sempre eu vejo umas fotos, eu vejo umas fotos e eu digo, nossa, mas eu era feia. E eu falo isso pra todo mundo, gente, mas eu sempre me achei linda. Como é que pode? Sim. Eu acho muito interessante essa questão. Então, daqui a pouco, as pessoas têm um probleminha ali com estética que ela quer resolver. Que bom que hoje em dia a gente tem estética pra poder resolver. Mas, às vezes, também pode ser uma coisinha lá que não é tão estética. Pode ser um probleminha, alguma coisa que tu carrega, que isso... que daqui a pouco tá te bloqueando aí pra tu seguir em frente, fazer as coisas, ser feliz. Exato. A gente diz, né, que cada pessoa é 3, né? Como tu é, como as pessoas te veem, né? E como como tu te enxerga, como as pessoas te veem e como realmente tu é. Então, a medicina, ela tem essa chavezinha, né, como tu falou, até pra conectar as 3. Porque a pessoa não é só uma faceta, né? Elas são várias, né? Então... Se difere. Eu também brinco assim com a minha namorada, que ela não me pegou na planta, né? Me pegou já com o prédio pronto ali, já tinha um solzinho, uma cobertura. Tá bem melhor, né? Então tem essas coisas. Sim. Mas assiste esse filme que tu vai gostar. Vou assistir. Boa dica. Além do aumento peniano, quais outros procedimentos tu mais faz? Tu falou ali faciais. Sim. E corporais também. Isso é. Então, o aumento peniano, ele é um procedimento que não existe, como a gente falou, né? Há muito tempo, na verdade, existe, mas não é tão falado. Ele é um preenchimento com ácido hialurônico, que, na verdade, a gente já faz isso há anos, né? Já existe mais de 20 anos, os procedimentos de preenchimento com ácido hialurônico. A gente só levou ele para um lugar que antes não era tão comum, né? Então, não é uma coisa tão nova assim, né? Às vezes o pessoal diz, essas coisas são novas, aí eu não confio. Não é tão nova assim, já tá fazendo há bastante tempo. E então eu faço todos eles, né, de procedimentos faciais com ácido hialurônico, que é o que eu mais gosto de fazer, principalmente reestruturação facial. Então, tipo, não aqueles procedimentos assim que vão te modificar e vão te dar um super, meu Deus, vai mudar todo o teu rosto. Mas principalmente tratar o rosto com as quedas faciais, as queixas do paciente, ali a gente escuta e vê quais que são e o que a gente pode fazer. Tratamentos capilares, tratamento para gordura, preenchimento de glúteo, preenchimento íntimo feminino também faço, por mais que hoje em dia eu tenha focado muito no masculino, também existem, né, procedimentos íntimos femininos, e eu sou fisioterapeuta, né, e eu comecei trabalhando como fisioterapeuta de pós-operatório, e eu ainda... cirurgia plástica. De cirurgia plástica, então eu trabalhei muito tempo ali, e eu ainda continuo fazendo alguns atendimentos, sim. Eu trabalho com uma doutora muito incrível, inclusive, que ela faz umas cirurgias faciais e ainda continuo atendendo com ela. Tenho parceria com ela e eu atendo vários pacientes dela. E muitos dessas pacientes que vêm da Físio ficam comigo para fazer outros procedimentos também, né? Que ideia mais ali para elas melhorarem, elas...
E o procedimento, o aumento peniano e o procedimento facial, eles têm a mesma durabilidade, o retorno é parecido? Porque são procedimentos com ácido hialurônico. Ácido hialurônico, sim. Então, ele tem uma duração média de 18 meses. Tá? Ele dura um pouquinho mais que um procedimento facial por conta da quantidade que a gente coloca. Como, assim, vou dar um exemplo, no preenchimento labial, por exemplo, a gente começa em 1 ml, né? Uma coisinha assim, básica, pequena. No procedimento íntimo, a gente já começa com 10 ml. Então, ele tem uma proporção maior, então ele vai durar um pouquinho mais. Mas não é um procedimento que é para sempre, né? Infelizmente, a gente não trabalha com procedimentos permanentes, porque o ácido hialurônico, ele é um produto super seguro, ele é biocompatível, ele é encontrado no nosso corpo, né, uma molécula do nosso corpo que está presente nas articulações, na pele, nos olhos. Então, ele é um produto que vou dar toda a segurança para o meu paciente. Só que ele não vai durar para sempre, porque como é um produto que a gente já existe no nosso corpo, uma molécula que já existe no nosso corpo vai, né, levando ela, vai reabsorvendo. Mas é parecido, eu acho que dura um pouquinho mais por conta da quantidade, né? Então, o procedimento não dá pra dizer que ele vai sair logo, porque ele dura até tem uma boa quantidade. E se a pessoa o paciente for até a clínica e fazer como se fosse umas... não vou falar retoque a palavra, mas como se tivesse um carro, tá? Tu precisa ir de vez em quando lá fazer uma manutenção. Isso, uma manutenção. Se tu for lá uma vez por ano, 1 ano e pouquinho, tu vai levando esse procedimento pra sempre. E aí o teu investimento também vai ser menor do que da primeira vez. Eu acho bem interessante falar isso, porque muita gente... Uma das perguntas que mais vem pra mim é se o produto vai durar pra sempre, né? Infelizmente não, gente. Mas não inventaram ainda. Mas é super seguro. Maravilha. E vamos fazer uma analogia. Ele aplicando numa segunda-feira. Tá. Próxima segunda-feira. Daqui a pouco já sai daqui um paciente. Ele fica quantos dias em repouso? Como é que funciona? Porque no rosto, vocês fazem no rosto, homens fazem, tu segue a tua vida, né? Tu só não pega sol, acho que uma coisa assim. E no aumento peniano, como é que funciona o preenchimento? Ele vai seguir a vida também, não precisa de repouso nenhum. Na verdade, o paciente não precisa de repouso nenhum, mas a gente pede para ele se afastar das atividades sexuais por uns dias, né? É bem difícil, né, pedir isso, mas a gente pede pra ter muita atenção nisso, porque o produto, ele demora um tempinho ali pra ele realmente ficar aderidinho à pele, então a gente pede uns dias porque ele se movimenta ainda, então se tu movimentar, ele pode deslocar, não vai acontecer nada, tá, não vai, meu Deus, vai acontecer alguma coisa horrível, não vai, mas ele não fica bonito, homogêneo, então a gente pede pra se abster um pouquinho das relações sexuais, ficar uns diazinhos. E também tem umas massagens ali, que é tipo dar uma massageada pra ele realmente ficar uniforme. Mas é só isso. A vida, ele vai trabalhar no outro dia, vai pra casa, ele sai do consultório como se não tivesse feito nada. Vida normal. O futebol, eu peço um cuidadinho. Cuidadinho aí, melhor. Espera um dia, 2. Tá certo. Atividades com bolas e lutas, a gente pede pra dar um cuidado, né? Porque nunca se sabe quando... Olha, eu tenho uma relação muito... como é que se diz? Vou falar íntima. Muito de parceria com grandes amigos meus. E eu até lancei para eles uma pergunta, um desafio para eles, porque eles mandaram umas perguntas aqui. Eu vou falar o nome deles, tá? Alguns eu vou falar. Meu Deus! Tem uma aqui relacionada à segurança e dor, que a gente falou. Principalmente do preenchimento íntimo. Doutora, eu vejo muita coisa na internet. Umas boas e outras que dão até medo. Fala isso aí. Esse preenchimento de ácido hialurônico é realmente seguro? E a dor como é? É um texto, né? É algo suportável? Homem tem muito negócio da dor, né? Dor, né? É algo suportável, a gente sofre muito durante e depois. Não sofre nada. Eu tenho uns pacientes que homens, né, que já fizeram harmonização facial, botox, as outras coisas, e eles falam que dói muito mais fazer um botox do que fazer um procedimento. Porque ele é super tranquilo. Não vou dizer indolor total, porque tem gente que tem fobia de agulha, não pode ver essas coisas, já só falar eles já ficam meio, né, arrepiados. Então, mas é super tranquilo mesmo, porque é totalmente anestesiado ali na região. Então, a gente vai fazer um piquezinho de anestesia, só vai sentir isso. E em segundos ela já vai estar anestesiada. Anestesia local. Anestesia local. Local. Então também, vamos deixar
Não é um procedimento cirúrgico, tá? Uhum. É um procedimento que a gente chama, para quem trabalha com isso, a gente chama de injetável, né? Uhum. Então, um procedimento injetável, ele é feito em clínica, rapidinho ali, tipo, quando tem consulta, 1 hora, 40 minutos, assim, é super rápido. Volta às atividades nos mesmos dias ali. A gente só evita ali algumas coisas, como eu citei antes. Sim. Mas quanto à dor, é bem tranquilo, anestesia local, a pessoa não sente mais nada. O procedimento é feito com uma cânula, que é tipo um instrumento não pérfuro cortante, né? Então ele não tem uma ponta que corta. Ela tem uma ponta que tem um buraquinho que vai sair o produto, mas ela só anda lá dentro, né? E como o procedimento é feito na pele, então ela só vai caminhando ali dentro. É isso que tu vai sentir daqui a pouco, mas não é uma dor, é que tu vai sentir que a gente tá mexendo ali, né? Mas é praticamente indolor. Né? Bem tranquilo. E aí, sobre segurança, né? A gente vê muito charlatanismo quanto a isso na internet. A gente vê aí gelzinho, receita caseira, instrumentos que fazem aumentar. Sim. E tem muita coisa desse tipo na internet. Então, quando eu comecei até a falar sobre isso, o pessoal, isso aí, não, isso aí é charlatanismo, sim. Isso aí não existe. Isso é mais uma milagre que inventaram. Mas, na verdade, como eu falei antes, ele na verdade, é uma coisa que já existia. A gente já fazia preenchimentos, né, no rosto, as mulheres, principalmente, aí já faziam os procedimentos faciais, e a gente só levou para outro lugar, tá? Então, não é charlatanismo, ele é realmente um preenchimento de ácido hialurônico que vai preencher e vai trazer tamanho, né? Então ele vai aumentar. Assim como aumenta o lábio, aumenta a bochecha, os homens aí aumentam, fazem botox, né? A gente vai conseguir ter um aumento ali, naquela região. Não é tão um bicho de 7 cabeças como algumas pessoas acham, nem charlatanismo. Realmente é ciência, né? É ciência. Não tem. A gente diz muito no marketing a questão da gente, quando a gente se comunica, para a pessoa entender, é criar um inimigo em comum. Então, tu falar de alguma profissional, de alguma situação, que tu diga, o que eu faço é isso, é diferente disso. Então, a gente vê muito na internet oferecendo gel, pomada. Remédio caseiro. Não usem, tá? Não usem, porque isso aí não tem medicina nenhuma. É pseudo-medicina, né? Sim, isso daí já... Então a gente vê muita oferta de milagres, né? Então não, como é que se diz assim, não procedimentos que já são testados com produtos que são autorizados por profissionais que estudaram, né? Estudaram para isso. Muito loucura. Outra pergunta. Aqui é mais na base da funcionalidade. Não, tem uma outra. Resultado e naturalidade. Sobre o resultado do procedimento. Fica com uma aparência natural, o ganho de circunferência é algo que a gente percebe de verdade no dia a dia, ou é uma coisa mais psicológica? Tenho receio de investir e não ver a diferença real ou ficar com aspecto artificial. Boa pergunta, né? Boa pergunta, nossa. Muito boa. Essa pergunta surge bastante, porque o pessoal acha que vai ficar com uma aparência diferente, né? Mas, na verdade, não. O produto, ele é um procedimento ali, como eu expliquei antes, ele é feito na pele, que recobre o pênis ali, entre uma face e outra. Então, ele é um lugar, não é na pele bem superficial, é um pouquinho mais profundo. Então, até quem tem aquelas veias e pontinhas, essas coisas vão continuar aparecendo. Ele é superficial, mas é um superficial profundo. Então, não vai ter aquela a aparência de fofo, né? Esse pessoal perguntou ali. Ele vai ficar super natural. O começo, nos primeiros dias, eu gosto de dizer assim, que tu vai ter um resultado na hora, então tu não precisa ficar com medo, e é por isso que a gente usa o Telegram hoje em dia para mandar alguns resultados para os pacientes olharem, vários resultados ali. Então, tu pode ver mais ou menos como é que vai ficar, né? Com 10 ml, com 20 ml, enfim, né? Tem todos os tipos, tamanhos. Então, tu pode olhar por ali. E aí, não vai... tu pode olhar ali e ver o que tu acha mais parecido com o teu daqui a pouco e olhar e pensar, é isso aqui. Sobre mais ou menos como a escolha de prótese. Quero. Não é. Isso. Não, doutor, assim, não é parecido. Eu quero isso. Então. Parece muito, sabia? Mas é tipo assim mesmo. Eles olham assim e dizem, o meu é mais ou menos assim. E aí eles fazem aquela... Acho que eu quero um pouinho mais, né? Eles vão escolhendo ali. Mas o resultado é na hora, tá? Então ele não precisa ficar com medo, tipo assim, eu vou investir um dinheiro e eu não vou ver resultado. Não, tu vai ver o resultado com certeza, tu já vê na hora. E ele melhora com uns 30 dias. Eu digo sempre assim. Por quê? Porque no dia a gente faz preenchimento com aquela quantidade ali de ácido hialurônico. E o ácido hialurônico, ele é algo que ele puxa a água, ele atrai a água. Então, conforme tu vai tomando tua água, vivendo a tua vida aqui, ele aumenta aquela molécula. Então, nos primeiros
10 dias, vamos dizer, ele até fica com uma aparência um pouco mais artificial, porque ele ainda tá inchado, ele ainda tá buscando a água, ele ainda tá aumentando a molécula. Mas com 30 dias, é o que eu digo, final, vai ficar assim. Aí ele tá super natural, com todas os vasinhos, as veias aparentes, já tá, ninguém diz que tu fez nada. Mas no comecinho fica um pouquinho inchado, é normal, porque ele puxa essa água, sabe? Ele realmente atrai água, então o teu procedimento, às vezes, tu coloca no dia, e aquelas fotos que eu tenho no Telegram são todas do dia, mas depois ele fica muito melhor, porque ele já atraiu água, ele já puxou, e aí, consequentemente, a molécula fica maior e a aparência fica maior, que é o que eles querem. Que é o pessoal quer. O pessoal quer. Sobre custo e duração. Uma dúvida que acho que todo mundo tem é sobre custo. Sei que varia muito. O resultado dura... aquilo que a gente conversou. Dura para sempre, precisa ficar retocando. Queria entender o investimento a longo prazo. Então, o ideal é tu fazer uma manutenção, sabe? De vez em quando tu tem que fazer uma manutenção e esse de vez em quando em 1 ano, 1 ano e meio, que é o tempo de duração dele. Sim. 1 ano e meio, se tu voltar lá, daqui a pouco tu não precisa colocar aquela grande quantidade que tu colocou. Que é dos 10 ml. 20 ml, dependendo da anatomia do paciente, eles podem escolher ali, né? Ou quanto que faz a avaliação, a gente vê o que fica bom. E aí volta ali e escolhe. Então, de 1 ano e meio ali, vai ser a duração dele, mas hoje em dia já tem estudo que mostra, assim, a gente tem na clínica também ultrassom Doppler, que se tu fizer ali, mesmo passando 1 ano e meio, 2, às vezes ainda vai ter um pouquinho, tá? Aí o que tu vai ver é a perda de volume, porque depois de um tempo, o ácido hialurônico não puxa tanta água para aquela região, então ele vai tendo uma perda de volume, ele tá ali, mas ele, né, um pouquinho menor, um pouquinho reduzido. Então, se tu for uma vez por ano, aí tu vai fazer uma manutenção com bem menos quantidade do que tu foi da primeira vez, tu gasta menos e continua levando aí o teu procedimento pro resto da vida, né? Dá pra ir levando pra sempre. Na minha pesquisa aqui, das minhas anotações, é sempre bom, tu vai explicar melhor, que ele não é um ganho de potência sexual, né? Ele é um ganho de... Estético. Porque essa dúvida, né, às vezes, né, tem mais potência, não tem nada. Não, na verdade, potência está ligado à função sexual, né? E a gente, como procedimento estético, a gente não pode prometer nada de função sexual, nem para melhora e nem para, tipo assim, eu tenho ejaculação precoce, eu tenho disfunção erétil. Ele é um procedimento estético para ganho de tamanho, né? Então, essas funções ele não vai atrapalhar nem ajudar, tá? Vai continuar tendo a tua disfunção, porém, muitos relatam que tem uma melhora, até pode ser psicológica, falando, sabe? Que aí tu se sente melhor, tu consegue controlar ali melhor, mas a gente não garante, nenhuma dessas coisas são garantidas com um procedimento estético, né? São mais coisas, casos clínicos que tu vê, conversa com os pacientes, eles te relatam isso, do que fatos, né? E feito em artigos e ciência mesmo. Eles relatam uma melhora, mas a gente não pode prometer, né? A gente não pode vender como isso. Sim. Eu acho que, assim, uma relação do silicone para a mulher, acho que é a confiança. De... Autoestima, o elogio, e tu vê que tu chama a atenção do teu parceiro. No caso das mulheres também, quando uma mulher tá bem vestida, e tu se veste muito bem, assim, elegante, chama a atenção de outras mulheres. Então, naturalmente, tu vê que tem aquele foco em ti, tu melhora, né? Tu coloca uma underwear, um homem, né? Coloca uma underwear, a mulher olha, tipo, ele já vai mudar as cuecas dele, não tem, o homem se estimula, então assim, por mais que não tenha um ganho de potência, com certeza no psicológico ajuda bastante. E isso são casos que a gente tem na clínica, sabe? Esses relatos dos pacientes, a gente não tem como prometer porque não são, nossos fins são estéticos, né? Não são funcionais. Porém, nos relatos de clínica a gente vê muito isso, a melhora, eu melhorei disso, né? Eu melhorei daquilo, então a gente vê que eles contam até o que eles nem tinham nos contado na avaliação. Então, eles vão contando ali que as melhoras são tantas que eles falam assim, eu tinha dificuldade com ereção e agora não tenho mais. Ele nem tinha me contado no início isso, sabe? Eles vão contando, então realmente é real, porque também é uma dor para eles falar, né? Então, eu vejo que não dá para vender como isso, mas que ajuda bastante. Né?
E essa primeira consulta, eu fico imaginando assim lá no consultório, assim, essa primeira consulta, vai a namorada e a esposa ou eles vão sozinhos? Normalmente eles vão sozinhos. Já foram, já. Teve até mulher que já levou o marido, que era minha paciente e levou o marido pra fazer. Ficou sabendo então. Mas normalmente eles vão sozinhos e normalmente eles não falam pra esposa. Eles fazem, eles não contam para as pessoas que querem fazer. É uma surpresinha. A maioria faz surpresa. E é outra questão que eu estava falando antes contigo, que às vezes é uma dor para o paciente se mostrar vulnerável até para a esposa. Sim. E aí eu te digo a importância de ter uma pessoa, um profissional que vai te ajudar com isso. Olha a confiança que eles têm. Ninguém sabe daquela dor deles, só eu sei. Então, se eles estão indo até lá, se eles chegaram até a clínica, ou se eles falaram comigo, marcaram uma consulta, eles querem muito aquilo ali, né? Então, é difícil um paciente entrar lá e não fazer. A não ser que sejam por outros motivos, ou esses dos cuidados, né? Que tem que ter alguns cuidados, ou motivos financeiros, enfim, né? Mas é muito difícil, porque se ele já foi até ali, ele vai querer fazer. Ele já venceu algumas barreiras que ele já tinha, né? Com certeza. E eu vou falar uma coisa, é normal sentir vergonha, né? Na avaliação, todo mundo sente vergonha. Mas ali é o primeiro passo que eles têm pra nunca mais ter vergonha de nada. Nunca mais ter vergonha de nada. Eu vou fazer uma pergunta aqui, ó, que um amigo meu mandou a gente deu um spoilerzinho, né, pra eles. É o Ali. O Ali, ele tem uma clínica da ACG de idosos, clínica geriátrica, assim. Legal. E ele mandou uma pergunta aqui, bem bacana. Deixa eu achar aqui. Ele botou assim: tenho 50 anos, já fiz uma lipo aos 40. Agora quero fazer uma lipo HD e outros procedimentos corporais. Devido... ele botou o perfil dele aqui, ó. Sou esportista, não bebo, não fumo e alimentação regrada. Tem algum procedimento para definição, porque ele treina entendi. Corporal. Algum corporal. que tu indica assim também, que eu acho que é uma dor muito de quem treina. Eu, no meu caso, eu treino há muitos anos. Mas tem aquela coisinha ali, detalhezinho, às vezes é no flanco, às vezes é na frente, tudo. Tem um procedimento que tu faz com frequência? Tem, nossa, com certeza. Agora, mudando então o assunto, ali na clínica a gente tem vários procedimentos para gordura localizada, para quem tem. Ou, se for o caso dele, que ele já fez lipo, que ele já treina bastante, mas só quer definir mais o abdômen, até o preenchimento com ácido hialurônico a gente consegue fazer. Ali os gominhos do abdômen. Isso é pra quem é bem ok, assim, só não consegue, às vezes, desenvolver massa muscular ali na região, né, por treino, enfim, a gente consegue fazer o desenho com ácido hialurônico. Para quem não tem esse desenho e é um pouquinho mais gordinho, tem uma gordurinha localizada, tem lipo, biolipo que a gente chama lá, que é tipo uma injeção de medicamentos na região para fazer com que perca aquela gordura. Tem as tecnologias, a gente já tem várias tecnologias para essa parte da retirada de gordura, mas o mais legal de tudo é associar todos eles. Sabe? Fazer um pouquinho de cada um, ou experimentar um de cada um, porque a associação dos tratamentos é o que melhor vai te dar um resultado, né? Às vezes não é um procedimento só que tu vai fazer que vai te dar aquele resultado que tu quer, às vezes tem que associar uma coisinha com outra pra dar aquele resultado. Mas esse do procedimento no abdômen é mais uma coisa que também era um pouco não falado, ninguém fazia, mas hoje em dia tem bastante gente procurando pra preencher como se fosse um preenchimento dos gominhos mesmo, né? Só que é mais superficial na pele. Então, quando tu, sei lá, vai pra praia e tira a camisa, fica ali bem desenhadinho. O famoso tanquinho. Six pack. Tu faz o tanquinho. Então. Isso aí. Que legal. Não sabia que também podia fazer a aplicação. Então, ácido hialurônico é a base do meu trabalho. Ele vai desde as mãos até as panturrilhas. Os pés ainda eu não vi ninguém fazendo, mas pode fazer preenchimento de panturrilha, preenchimento da coxa aqui da frente, vaso lateral, preenchimento íntimo, preenchimento no abdômen, preenchimento do tríceps, do bíceps, no rosto. Então, assim, eu não sei, até eu não faço, mas já vi preenchimento de mama com ácido hialurônico. Então, assim, tem muita coisa. E por ser um produto seguro,
Ele fica, é ok pra fazer, só tem que cuidar realmente do profissional que tu vai procurar, né? Se tá técnica, enfim, esses são os maiores causadores de intercorrências. São os maus profissionais, vamos falar assim, né? O que não sabem direito o que estão fazendo, que enfim, né? Mas trabalhar com ácido hialurônico é muito bom, porque sempre vai ter um resultado, porque o resultado é na hora. Ele até melhora depois, mas o resultado é sempre na hora, não é algo que tu tem que esperar tempo pra ver o resultado, sabe? Uma cirurgia plástica, cirurgia, com certeza. Espera, às vezes é um ano pro resultado no mínimo, final, 6 meses pra desinchar aquela coisa toda. A questão. Então, os procedimentos com ácido hialurônico são bem menos invasivos e os resultados são bem visíveis na hora já. Que legal. Sim. Deixa eu te perguntar, como é que tu se sentiu aqui no Med Talks? Esse tipo de conversa, assim. Não, porque eu vi teus podcasts, eu quis fazer alguma coisa quebrando alguns roteirinhos, assim. Ótimo. Eu acho que eu falei demais, só, né? Não, porque eu começo a falar e eu não paro mais. Tem que falar. O que eu ia te fazer um desafio, então, agora? Tu olhar para aquela câmera ali, como se tu estivesse olhando para um paciente, um homem de 35 anos, falou 35 a 50 anos, e tu deixasse um recado para esse homem. Qual é a transformação que tu consegue, principalmente com o preenchimento íntimo masculino? O que isso tudo poderia mudar na vida dele? E tu convidar ele para ir na tua clínica, até falar teus contatos. Tá. Primeira coisa, tá? Não fiquem com vergonha. Não tenham vergonha de chegar até a clínica. É normal sentir vergonha, mas não precisa. Esse é o primeiro passo que você vai estar dando para uma transformação na tua vida. Eu tenho certeza que tu vai sair de lá muito melhor consigo mesmo, muito feliz, com autoestima lá em cima. E mesmo se tu não fizer, tu vai sair cheio de informação. Então, esse primeiro contato pode ser um pouquinho mais difícil, mas eu tenho certeza que vai valer a pena e vai te levar a procurar até outras coisas daqui a pouco, que são pequenas coisas que nos incomodam. E se o paciente chega e faz o procedimento, eu dou toda certeza que a autoestima dele vai lá pra cima. Olha aí, essa promessa é boa, hein? Fez um pitch bom de venda. Ai, assim. Então eu queria te agradecer, doutora Bethânia, acho que foi bem legal o nosso papo. Foi uma quebra, porque geralmente a gente fala muito de mulheres, né? Então a gente quebrou hoje falar sobre homens. E a gente diz assim, a escolha de um profissional é fundamental, porque ele vai te acompanhar, às vezes, falou procedimento de até 1 ano e meio, né? Isso. Então daqui a pouco tu vai fazendo o procedimento, retornando, porque é um parceiro pra tua vida, porque se tu mudou a tua vida sexual ali, a tua autoestima... É bem difícil, um paciente que se abriu contigo uma vez pra falar da sua dor, é bem difícil ele te trocar. Né? Então, ele não vai querer ficar, né, expondo pra todo mundo, principalmente, como a gente falou, de homem, que já tem uma dificuldade. Então, é um caminho aí que eu também indico pra várias pessoas, que quem quiser seguir o mesmo caminho que eu, que foi, na época, foi mais tabu do que agora já tem mais pessoas fazendo, eu indico muito. Se precisar, eu tô aqui, né, sempre ajudando. Qual é o teu arroba, o teu WhatsApp, claro, pra entrar em contato? O meu WhatsApp, tu quer que eu... Não, vou falar meu Instagram, né? Instagram? @ doutora Bethânia Rocha, assim mesmo, sem H. Tem ali a bio todos os contatos, contato da clínica, meu contato também, pra quem quiser chegar, marcar avaliação, ou pra quem no quiser Barra, se interessar. Né? Fica ali na frente do Barra Shopping. Pô, tem até aquela vista, ganha de brinde. Tem até aquela vista de brinde. Então Já pensou, tá fazendo um procedimento lá, olhando pro banheiro. Já ganha vista de brinde. Exatamente. Então, para quem, e também para outros profissionais que queiram, que precisar de mim, assim, para ajudar, para auxiliar, quem precisar de mentoria, cursos, essas coisas, eu tô sempre aqui para ajudar todo mundo, porque eu quero que seja interessante para eles também, assim como foi para mim, muito divisor, né? Eu acho que tem mercado aí para todo mundo, e aí é isso. Quem quiser, algum profissional, entrar em contato, a gente tem mentoria, a gente ajuda, a gente dá todo o suporte, eu tô aqui para ajudar todo mundo. Maravilha. Então, esse foi o nosso 4º episódio do Med Talks. A gente falou muito sobre medicina, preenchimento íntimo masculino, autoestima e a gente diz histórias com significado. Muito obrigado aí. Até mais.